Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora o UDC Notícias Web. Veja agora os principais destaques dessa edição. O IPTU Digital 2026 já movimenta mais de 61 milhões de reais em Foz do Iguaçu. Mais de 2.000 motoristas em Foz foram contemplados com a renovação automática da CNH. Confira as orientações da Justiça Eleitoral para os últimos dias de regularização do título de eleitor. O UDC Notícias Web está começando. O Parque Nacional do Iguaçu promove neste sábado uma ação especial para marcar os 110 anos da visita de Alberto Santos Dumont. O Parque Nacional do Iguaçu realiza neste sábado uma ação especial para lembrar os 110 anos da visita do Alberto Santos Dumont às Cataratas. A programação acontece na Praça Santos Dumont, no fim da trilha das Cataratas, e é aberta ao público. A iniciativa também resgata um momento importante na história da região: a passagem do aviador no início do século passado, que ajudou a dar visibilidade nacional para as Cataratas do Iguaçu e também contribuiu para o movimento de preservação da área. Durante o evento, os visitantes poderão conferir uma exposição gratuita com objetos e materiais que contam essa história de forma simples e visual. Entre os destaques estão uma maquete do antigo Hotel das Cataratas, uma réplica do motor do 14 bis e painéis que mostram a trajetória do Santos Dumont, incluída a visita a Foz do Iguaçu. A programação também conta com conteúdos audiovisuais e até a presença de um ator caracterizado como um inventor, ajudando a tornar a experiência mais interativa para o público. Hoje, o parque é conhecido mundialmente. O Unesco classifica o local como Patrimônio Natural da Humanidade e é um dos principais pontos visitados do Brasil, conhecido principalmente pela conservação ambiental e pelo turismo sustentável. A ação também reforça a importância de preservar esse patrimônio natural e manter o acesso ao público. Além disso, destaca-se o papel histórico da visita do Santos Dumont, que ajudou a transformar as cataratas em um símbolo nacional. A exposição faz parte de um projeto que mantém viva a memória da passagem do inventor pela cidade, com atividades abertas ao público e entrada gratuita. Receita Federal intercepta caminhão com cerca de 2 milhões de reais em mercadorias irregulares na Ponte Internacional da Amizade. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina, quando os servidores abordaram um caminhão com placas paraguaias. Foi possível localizar dentro de um caminhão, em uma parte oculta, diversos produtos, como produtos eletrônicos e também anabolizantes. Tudo isso trouxe um prejuízo ao contrabando, totalizando em 1 milhão de reais. No total, foram encontradas aproximadamente 10 mil unidades de anabolizantes, avaliadas em cerca de 1 milhão e 300 mil reais, além de baterias para celulares, que passam de 750 mil reais. O motorista do caminhão, de nacionalidade paraguaia, fugiu no momento da abordagem e conseguiu atravessar para o lado paraguaio. O veículo e toda a carga foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais. O IPTU digital deste ano já movimenta mais de 61 milhões de reais na cidade. O pagamento do IPTU Digital 2026 já começou em Foz do Iguaçu e os primeiros números mostram uma arrecadação significativa para os cofres públicos. Até a última sexta-feira, o município já contabiliza mais de 61 milhões de reais em receitas com imposto, considerado uma das principais fontes de investimento da administração municipal. A maior arrecadação, cerca de 55,9 milhões de reais, veio com pagamento à vista com 10% de desconto. O parcelamento já soma mais de 5,6 milhões de reais. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, o resultado inicial é positivo, está dentro das expectativas. A adesão dos contribuintes, especialmente no pagamento à vista, demonstra o impacto das campanhas de orientação e divulgação dos prazos realizados pelo município. A expectativa agora é que os pagamentos das próximas parcelas sigam dentro do previsto e que o índice de inadimplência seja menor em comparação aos anos anteriores. Para quem optou pelo parcelamento, o próximo vencimento está marcado para o dia 15 de maio. Os carnês podem ser acessados de forma digital pelo site da Prefeitura ou retirados diretamente na sede da Secretaria de Finanças. Também atendimento por aplicativos de mensagem no Poupa Tempo, facilitando o acesso da população aos serviços.
O IPTU deste ano traz isenção automática para quem tem mais de 60 anos de idade e deficiências que atendam os critérios. Quem não retirou o benefício pode retirar entre os meses de maio e junho. Mesmo com a isenção do imposto, a taxa de coleta de lixo continua sendo cobrada. Outra mudança é a ampliação da validade da isenção, que pode chegar a até 10 anos para quem já teve o benefício concedido anteriormente. Ao todo, Foz do Iguaçu possui mais de 157 mil imóveis tributados, entre edificados e não edificados. Recursos que, segundo a Prefeitura, serão revertidos em obras, melhorias e serviços para a população. E depois do intervalo você vai ver que mais de 2 mil motoristas de Foz do Iguaçu foram contemplados com a renovação automática da CNH. Você não chegou até aqui para ser mais um. Assuma o comando com o MBA que carrega nomes de peso, o DC e Mackenzie. Desenvolva visão estratégica, poder de decisão e compreensão de mercado com o MBA em Gestão Empresarial, com certificado emitido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprofundamento de conteúdos que o mercado não só respeita, ele exige. Por isso, abre as portas para novas oportunidades. A diferença entre participar e comandar está onde você se prepara. Garanta o seu lugar. Voltamos para o segundo bloco e agora você vai ver que mais de 770 pontos de iluminação pública foram consertados em apenas uma semana na cidade. Em Foz do Iguaçu, mais de 770 pontos de iluminação pública passaram por manutenção em apenas uma semana, nos primeiros dias de atuação completa da nova concessionária responsável pelo serviço na cidade. O número chama a atenção e reflete uma demanda que já vinha sendo acumulada há algum tempo. Ao todo, foram registrados 865 chamadas nesse período e cerca de 90% deles já foram atendidos, o que indica um avanço significativo na resolução dos problemas. A maior parte das ocorrências está ligada a luminárias que seguem desligadas durante a noite ou que permanecem ligadas durante o dia, situações que afetam diretamente na mobilidade, na segurança e no bem-estar da população. Além dos atendimentos feitos a partir das solicitações dos moradores, equipes também identificaram falhas durante rondas preventivas, o que contribuiu para acelerar o processo de manutenção em diversos pontos da cidade. Entre as regiões com maior número de registros estão o bairro Três Lagoas, seguidos pela Vila C e pela Vila A. Esses dados ajudam a direcionar o trabalho das equipes e mostram onde a demanda por manutenção é mais urgente. O tempo médio de resposta registrado até agora é de pouco mais de 46 horas, considerado dentro das metas estabelecidas, mas com expectativa de redução nos próximos meses, à medida em que o sistema for sendo aprimorado. Além da manutenção, o município também se prepara para uma nova etapa de modernização da iluminação pública. A partir de maio, está prevista a implantação de luminárias de LED em diferentes regiões da cidade, começando pelos bairros Jupira, Vila Portes e Morumbi. Ao todo, cerca de 2.400 novos pontos devem ser instalados. A voz é uma das principais formas de comunicação e também uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Especialistas alertam que cuidados simples no dia a dia são essenciais para manter a saúde vocal. A voz é uma das principais formas de comunicação humana. Por meio delas podemos expressar nossas ideias, emoções e nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Mas você já parou para pensar na importância de cuidar da nossa voz no dia a dia? Através da voz que a gente se comunica com o outro. Eu costumo falar que através da voz, a gente sente a pessoa sem tocar ela, porque é o momento que a gente sente quando ela está feliz, quando ela está triste, quando ela está ansiosa. Então, a voz é o nosso meio de comunicação. A voz, para mim, é muito mais do que um instrumento de trabalho. É a minha identidade e também é através dela que eu me conecto com as pessoas todos os dias, que eu transmito emoção, credibilidade, verdade. E no rádio, a voz cria imagens, desperta sentimentos e constrói confiança. Ela é a ponte de quem fala e de quem ouve.
Para alguns profissionais, como professores, cantores, radialistas e atendentes, a voz é mais do que um meio de comunicação, é ferramenta de trabalho. Apesar de ser tão essencial no nosso cotidiano, muita gente apenas dá importância quando a voz começa a ter problemas, como o caso de rouquidão, cansaço ao falar e até perda vocal. Esses são sinais que indicam que algo não vai bem e exigem atenção. Muitas vezes uma falha na voz é o corpo avisando que algo não está bem, como um refluxo, alergia ou até o cansaço extremo. O sinal de alerta mais comum é a rouquidão, que persiste por mais de 15 dias. No entanto, outros sintomas também indicam a necessidade de uma avaliação. Cansaço, dor para falar, pigarro constante na garganta, perda da voz no final do dia. Isso é importante a gente observar. Além dos cuidados básicos, hábitos como fumar e consumir bebidas alcoólicas em excesso também podem prejudicar a saúde da voz. E antes de entrar ao vivo, eu tenho alguns cuidados sim que são essenciais, né, como a hidratação, que é prioridade sempre. Evito alimentos que prejudiquem a voz e faço um aquecimento vocal básico, com exercícios de respiração e também de articulação. Que nem todos os dias, né, a gente está com a voz maravilhosa, às vezes a gente sente assim, aqui um pouquinho travado, né? Então é preciso fazer alguns exercícios ali. Também procuro me concentrar, alinhar a minha energia, né? E entrar aí no clima todos os dias. Cuidar da voz envolve hábitos simples, hidratação com água, alimentação, evitar alimentos que causam um refluxo, a acidez pode causar uma irritação nas pregas vocais. E a maçã, ela é uma aliada muito boa, porque ela ajuda a fazer a limpeza da boca, tem substâncias que ajudam na hidratação das pregas vocais. Cuidar da voz é cuidar da própria comunicação. Pequenas mudanças de hábito podem fazer toda a diferença para garantir qualidade de vida e bem-estar. Ficar atento aos sinais do corpo e buscar orientação profissional são passos essenciais para manter a voz saudável. Afinal, ela é única e merece atenção. Mais de 2.000 motoristas em Foz foram contemplados com a renovação automática da CNH. Mais de 2.000 motoristas de Foz do Iguaçu já foram beneficiados com a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação, sem precisar pagar taxas. A medida faz parte do programa do Bom Condutor, que entrou em vigor ainda no final de 2025 e já alcançou mais de 131 mil pessoas em todo o Paraná. Para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no cadastro positivo e não ter cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Neste caso, a renovação acontece de forma automática, sem necessidade de exames presenciais ou ida ao Detran. Essa iniciativa traz menos burocracia aqui para Foz do Iguaçu, facilitando a vida daquelas pessoas que não têm infração de trânsito ou multa na sua carteira. Com isso, as pessoas também que desejam ser contempladas devem seguir todos os critérios aqui do Detran. Apesar da facilidade, a renovação automática não vale para todos. Motoristas com mais de 70 anos, por exemplo, ficam fora. Já condutores acima de 50 anos podem utilizar o benefício apenas uma vez. Outro ponto importante é que a gratuidade vale apenas para a versão digital da CNH. Quem quiser o documento físico ainda precisa pagar as taxas normalmente. A iniciativa, além de reduzir custos, já somam mais de 79 milhões de reais em economia do Estado. Também busca incentivar um trânsito mais seguro, premiando quem respeita as regras. E depois você vai ver as principais orientações da Justiça Eleitoral para os últimos dias de regularização do título de eleitor. No Colégio Educação Dinâmica, o futuro começou ontem. Conectamos o mundo dos nossos alunos às grandes transformações do presente, porque entendemos que educar é preparar para desafios reais. Seu filho aprende com tecnologia, projetos de inovação e laboratórios modernos, em um ambiente que estimula o protagonismo e o pensamento crítico, resultando nas melhores aprovações. Da educação infantil ao ensino médio, formamos autonomia,
responsabilidade e paixão pelo conhecimento. Porque quando a educação transforma, o futuro acontece. E aqui, ele acontece todos os dias. Voltamos do intervalo comercial e agora você vai ver que mais de 38 mil visitantes passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu no feriado de Tiradentes. O Parque Nacional do Iguaçu teve um feriado prolongado de grande movimento e resultado acima do esperado. Entre os dias 18 e 21 de abril, que inclui o feriado de Tiradentes, mais de 38 mil visitantes passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu, que é um dos principais cartões postais do Brasil. O destaque foi o domingo, que registrou recorde de visitação desde o início da atual concessão turística, com mais de 16 mil pessoas em um único dia. O número expressivo reforça não apenas a popularidade do destino, mas também a importância de planejar a visita com mais tempo, já que o parque oferece diversas experiências além das famosas cataratas. Durante o feriado, turistas de 77 nacionalidades diferentes estiveram no local. A maior parte do público foi de brasileiros, seguido por visitantes da Argentina e da Alemanha. Países como Estados Unidos, França e Paraguai também aparecem entre os principais emissores, mostrando o alcance internacional do parque e a sua relevância no cenário turístico mundial. O bom desempenho de visitação impacta diretamente na economia da região, movimentando hotéis, restaurantes, transportes e diversos serviços ligados ao turismo. O parque se consolida mais uma vez como um dos destinos mais procurados em períodos de folga prolongada. Para melhorar a experiência dos visitantes, o parque abriu mais cedo durante o feriado, permitindo que o público aproveitasse o passeio com mais tranquilidade. A programação especial também inclui atividades culturais, como uma feira com participação de comunidades indígenas e apresentações musicais em celebração do Dia dos Povos Indígenas. Reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, o Parque Nacional do Iguaçu segue como referência em turismo sustentável e um dos destinos naturais mais impressionantes do planeta. Confira as orientações da Justiça Eleitoral para os últimos dias de regularização do título de eleitor. Os cartórios eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começaram a atender em horários estendidos em cidades com mais de 70 mil eleitores. A medida vale a partir desta semana e vai até o dia 6 de maio, o prazo final para regularizar o título e garantir o direito ao voto nas eleições deste ano. Os jovens que querem já fazer o seu primeiro alistamento, a partir dos 15 anos, já podem vir trazendo documento de identificação com foto e comprovante atual de endereço em nome dos pais, no caso, né? O jovem de 15 anos, ele já pode se alistar, porém ele só pode votar se fizer 16 anos até o dia do primeiro turno. Tá? O voto a partir dos 16 anos é facultativo até os 18 anos, a partir daí é obrigatório. Certo. E quem ainda não tem o título de eleitor, a orientação qual que é? É a mesma orientação dos jovens, né? Deve procurar, verificar se realmente não tem inscrição eleitoral, tá? Trazer documento de identificação com foto, um comprovante atual de endereço, né, residente em Foz do Iguaçu ou Santa Terezinha de Itaipu. O comprovante de endereço tem que estar no nome do requerente, ou então ele vai comprovar através de outros vínculos comunitários, né, que ele reside no município. Nessas unidades, o atendimento passa a ser das 9 horas da manhã até as 18 horas. Ao todo, 23 cidades do Paraná, incluindo Foz do Iguaçu, entraram neste esquema especial de atendimento. Além do horário ampliado durante a semana, também haverá um plantão no primeiro fim de semana de maio, das 9 horas da manhã às 17 horas. Já nos municípios menores, o horário segue normal, com exceção dos últimos 3 dias antes do fechamento do cadastro, quando o atendimento também será estendido para todo o estado. A gente ampliou a capacidade de atendimento, né, para poder suprir de uma maneira confortável esses atendimentos, tá? Mas daqui para frente, até o dia 6 de maio, que é a data final, provavelmente vai encher aqui a central de atendimento.
Tem mais alguma orientação, alguma informação importante que o público que está em casa precisa saber? Aqueles também que pretendam transferir o domicílio eleitoral para Foz ou Santa Terezinha devem comparecer com o documento de identificação, devem ter a quitação eleitoral, se tiver ausência às urnas, deve quitar, né, através de pagamento Pix ou boleto bancário, né, que pode ser extraído da internet, e aí também apresentar um comprovante de endereço que comprove que já está no novo domicílio 3 meses. Nesses últimos dias, né, de final de prazo, a gente não tem a priorização pelo atendimento agendado, né? Até porque a gente dá prioridade pela ordem de chegada e com as preferências, né, por lei, né, dos idosos deficientes. O que a gente pede é que as pessoas que tiveram dificuldade também nas últimas eleições com acessibilidade, que compareçam, né, para a gente poder colocar essas pessoas com dificuldade de locomoção, até idosos, né, que estejam muito acumulados em sessões, que venham fazer uma revisão para a gente poder dar o maior conforto no dia da eleição. Chegamos ao fim dessa edição, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e também no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz do Iguaçu e região. Até a próxima!